Levanta a mão quem que veio de perto ou de longe, que é aliado e apoiador dessa luta aqui. Beleza, uma salva de palmas para a rede de apoio. Beleza. Levanta uma salva de palmas para a Marilena ali, que está chegando também, que de luta. Uma salva de palmas para a Paulina, que está vindo com outro bolo lá também. Serão vários bolos. Que beleza, que beleza. Hoje só teve uma parte de bolo, né? Já teve bolo ontem à noite também, dele. O negócio aqui tá uma beleza, viu? Eles estão falando que é 22 anos, mas vai ser 22 bolos. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander. Um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Histórico, com alegria, passamos a palavra então para o superintendente do INCRA em Minas Gerais, doutora Neila Batista. Seja bem-vinda, Neila! Bom dia a todos e todas, parabéns. Seja de outra maneira, chamar de doutora, não tem nada de doutora, gente. Mas é o seguinte, bom, primeiro é uma alegria poder retornar aqui, né, encontrar vocês novamente no momento de celebração. Acho que essa celebração que vocês fazem é uma celebração extremamente importante, porque é o momento da gente relembrar as pessoas, relembrar a história de cada um e cada uma nessa peleja. E é um momento de também encontro, congraçamento entre as famílias, e isso é fundamental num assentamento da reforma agrária. Sem essa convivência, sem essa capacidade de vida comunitária, vida coletiva, o assentamento não vai para frente, não. O assentamento é resultado do esforço de cada um no seu lote, mas o esforço coletivo, ele é fundamental para todo mundo avançar junto. Porque a gente sabe, a história de cada um é distinta, a experiência de cada um é diferente. Tem gente que tem já uma experiência, uma capacidade de trabalho produtiva de um jeito. Tem gente que está pegando isso ainda, né? Principalmente o povo que é mais novo. Então, nesse sentido, esse momento de vocês é um momento importante, porque é a hora de vocês reafirmarem esse compromisso de estarem juntos, né? Juntas para essa luta. Isso é fundamental. Assentamento que a vida comunitária, que a luta coletiva é abandonada e cada um fica por si, e se Deus quiser por todos, não vai. A gente tem experiências, infelizmente, aqui em Minas Gerais, dessa natureza, né? Então eu queria reforçar, o Edvander falou disso, acredito que vocês tenham falado disso ontem também. Eu quero reforçar essa necessidade. É fácil? Não é, gente. Reunir pessoas diferentes, com histórias diferentes, com problemas diferentes, com necessidades diferentes, é difícil, mas é importante e é necessário. Se a gente não for capaz de passar por cima de determinadas coisas para pensar assim, aquilo que interessa a todos é o que tem que prevalecer, a gente não sai lá na frente, entende? Então isso é um negócio importante. Às vezes tem muita rixa, muita rinha, muita falação. Se a gente não for capaz de olhar o que é mais importante, a gente não sai na frente. Se a gente se apegar a essas coisinhas miúdas, a gente acaba não vencendo. Então, quero chamar a atenção já de saída para isso. Bem, do ano passado para cá, quando nós conseguimos lá no final de setembro, outubro, finalizar o processo judicial, né, da execução, pagamos, o juiz nos deu emissão na posse, a gente vem enfrentando uma série de questões judiciais e formais de cartório que a gente precisa resolver. Nós estamos já no finalmente agora. Por quê? Uma coisa é quando vocês ocupam e quando vocês estão numa área que não é formal, não é legalizada essa ocupação. Vocês organizam do jeito de vocês. Outra coisa é quando passa a ser uma área, então, do INCRA, ela precisa ter uma série de procedimentos, uma série de ações para funcionar.
tem norma, tem legislação, tem regra para isso acontecer. Então, vocês vão perceber que daqui para frente vai acontecer uma série de alterações. Isso tudo vai ser conversado e dialogado com vocês a cada tempo. Mas é importante que vocês saibam. Então, é verdade que a gente já podia ter avançado um pouco mais nessa organização do INCRA. Mas nós ficamos presos em dois problemas. O primeiro é que o orçamento do governo federal, para a gente poder ter condição de trabalhar, esse ano, infelizmente, por conta desse congresso que não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro, né? Claro, tem as exceções, infelizmente, ainda bem que tem. Mas, assim, a sua maioria só aprovou o orçamento no final de abril. Então, para nós, o recurso só chegou em maio. E aí, nós perdemos praticamente 5 meses do ano, com muita coisa para fazer, muito planejamento que a gente teve que refazer. E aquela história que você já sabe, não mudou, vai começar a mudar agora, mas ainda vamos gastar um tempo, que é a quantidade de pessoas que a gente tem hoje no INCRA para fazer todo o trabalho. É muito pouca gente para muita demanda, né? E a gente tem priorizado, desde que eu assumi, a questão da aquisição de terras, porque a gente tem várias ações para fazer, né? Mas adquirir terra era uma coisa que estava parada. Quando o presidente Lula assumiu, em 2023, ele suspendeu o decreto que proibia o INCRA de voltar a adquirir terra, porque era isso, tinha um decreto que tinha, né, proibido o INCRA de comprar terra para a reforma agrária. Várias fazendas, várias áreas que estavam em 2019, 2020 prontas para serem adquiridas, não teve autorização, não teve recurso, nós perdemos todo esse trabalho que foi feito, né? Então é todo um trabalho que precisa ser recomeçado. E aí a gente voltou então a dar prioridade para isso. É aí que tem que reorganizar toda a casa, todo o pessoal, é pouca gente para todo o trabalho. Então, por isso a gente não fez algumas etapas que nós teremos que fazer aqui. Então eu quero um pouco falar aqui para vocês quais as coisas que nós temos que fazer aqui daqui para frente, para isso aqui ser de fato o assentamento. Tem que definir direitinho como é que vai ser o nome, né, do assentamento. Isso é uma decisão que cabe a vocês. O INCRA tem mania de dar o nome do assentamento ao nome da fazenda, mas isso é uma decisão que cabe a vocês. Vocês decidem, nos informam numa ata, né, que o nome do assentamento será esse e a gente registra dessa maneira. Hoje existe uma criação provisória, mas a gente pode alterar isso e vai alterar, né? A outra coisa, então, que nós temos que fazer é, quando vocês entrarem e ocuparam, da organização do movimento, vocês fizeram um tipo de loteamento, vamos dizer assim, da área, né? Então, os lotes. Vai ficar desse jeito? Pode ser que fique grande parte como está, pode ser que não. Por que pode ser que não? Porque vocês, como ocupação, não tinham obrigação de seguir uma série de normas e regras que nós, como uma entidade pública, um órgão público, precisamos e devemos seguir, inclusive a bem do próprio assentamento. O INCRA, ao ser emitido na posse, ao ter escritura dessa terra, ele passa a ter responsabilidade. ITR, o Imposto Territorial Rural, nós não pagamos, por força de lei a gente é isento, mas eu tenho que fazer essa regularização fiscal, é agora, mês de agosto, setembro, é o período que a gente faz a regularização junto da fazenda, da questão da Receita Federal dessa terra. Nós temos obrigação de fazer a documentação disso. Nós temos que seguir toda a legislação ambiental. Vocês, como ocupação, não é que não se preocuparam com isso. Vocês se preocupam com o cuidado que é absolutamente necessário. Uma coisa que o Frei Gilvander falou, e eu vou reforçar isso o tempo todo. O lote, primeiro, que cada um que está nessa terra não é dono dela ainda. Será um dia. Mas hoje, quem é dono da terra é o INCRA. Então, ninguém tem direito de fazer nenhum tipo de negócio com o lote que está ocupando, com a área que está ocupando hoje. E nem com a que virá ocupar quando o INCRA regularizar. É crime, viu, gente? É crime. Vender uma coisa que não é sua, que é pública, é crime.
Eu estou falando isso porque, assim, em geral, quando o INCRA adquire uma terra, vem pressão de tudo quanto é lado, do setor que mexe com a terra na região, essa pressão tem que ver com o que é produzido no município e tal, vai dando valor à terra, né? E as pessoas começam, às vezes, a fazer umas contas equivocadas. Se eu vender isso aqui, eu vou ganhar tal dinheiro, daí eu vou para a cidade, compro não sei o quê. A pessoa cresce o olho de uma maneira errada. Já é errada de cara, porque ela não pode vender. Ela está crescendo o olho em algo que não é dela. Como é que ela faz isso, né? Então não pode. É crime e isso a gente batalha muito. A outra coisa, assim, essa questão ambiental ela é essencial. E nós temos uma obrigação legal, sob pena de multa. Eu tenho lá, não sei nem que quantidade de processos ambientais, de IBAMA, de IEF, de Agência Nacional de Água, de todos esses setores que nos fiscalizam. Então, uma propriedade do INCRA, ela é obrigada a se organizar ambientalmente correta. Aí eu fico chateada da gente não ter avançado com a regularização aqui, mas ao mesmo tempo eu fiquei satisfeita, sabe por quê? A Secretaria do Patrimônio da União, que é um órgão do Ministério de Gestão e Integração do Brasil, que cuida dos imóveis que o governo federal tem, fez por força de lei uma coisa que não tinha feito e já era necessária há muitos anos. O Ministério Público Federal entrou com uma ação e o governo foi obrigado a fazer uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é a definição da área da LEMEL, que é a linha de enchentes médias do São Francisco. São Francisco é um rio nacional, portanto, ele tem propriedade da Marinha, uma parte dele é responsabilidade da Marinha Brasileira, e ela tem propriedade sobre essa parte. A outra parte dessa área da LEMEL é de linha de enchentes médias. Claro que o Rio São Francisco, essa linha de enchente, ela é medida desde séculos atrás, né? Tem histórico disso. E aí os técnicos, obviamente, que não sou dessa área, e vocês também não, mas eles recebem todas essas informações de 1800, 1900, tem os períodos, né, de décadas ou 20 anos, ou eles vão juntando ali, e a partir daí eles definem no mapa o que é essa linha de enchente. Quem é dos antigos aqui nessa região sabe que na década de 70 o São Francisco enchia de um jeito, né? Com essa coisa chamada mudança climática, mudou tudo. O rio foi assoreado, né? Perdeu muita água para reservatórios de barragens, né? No caso de Três Marias, e vai por aí afora. Então vai perdendo ao longo do tempo muita capacidade. De toda forma, ele é um rio nacional e é responsabilidade então do governo federal definir isso. E isso aconteceu agora no final do mês de maio, foi publicado essa linha de enchentes médias e um mapa foi produzido. O que é que nós vamos ter que fazer? O técnico virá, e aí esse cronograma que eu quero começar a informar para vocês. O técnico do INCRA, engenheiro agrônomo, ele virá a partir do dia 20 de agosto agora, daqui a uma semana, vai percorrer, então isso vai ter que ser acertado com vocês vão precisar acompanhar para mostrar. Ele vai fazer levantamento com GPS, demarcar tudo que é área de lote que está hoje posto, área que é área de proteção ambiental, que é diferente de área de reserva legal, que é outra coisa que a fazenda tem que ter para ser legal. Então ela tem uma área de reserva legal, vai demarcar essa área de reserva legal e vai ver essa área do São Francisco. Um mapa que a Secretaria do Patrimônio da União já publicou. O que entra da margem do rio, que é área de proteção, que ninguém pode fazer nada ali, tem uma faixa, uma quantidade de metragem que não é totalmente proibido. Depois tem a área que esse rio pode inundar.
Essas áreas, em geral, são as áreas férteis de qualquer terreno. Por quê? A enchente vem e ela carrega um tanto de materiais e coisas, depositando ali naquela área, faz com que essa área seja mais fértil. É assim ou não é? Né? Então, quando a gente vai fazer a distribuição do lote, a gente considera várias coisas. Ver quantos lotes vai caber, a gente tem que olhar então, aqui no caso, essa área da enchente média, isso vai alterar o que vocês têm hoje definido em relação à ocupação aqui no assentamento. Nós temos que considerar as áreas de APP que podem estar dentro do lote ou não, é a área de preservação permanente. Mesmo que esteja dentro do lote, aquela área ela não tem determinados usos, não pode ser feito. Na linha da agroecologia, você pode explorar uma área de proteção permanente. Por quê? Porque você vai consorciar ali o que tem da própria natureza com coisas que você vai plantar para explorar. Então, você vai plantar, por exemplo, não sei se aqui em Pirapora tem piqui, tem? Por exemplo, piquizeiro. É uma exploração que você pode fazer consorciada, se já tem na própria natural, você pode consorciar com um outro tipo de fruta que é permanente também, um outro goiaba, por exemplo, e vai por aí afora. De maneira que você, ao invés de tirar, você acrescenta natureza ali naquela área. Algumas coisas, então, você pode fazer na área de proteção permanente. Você pode colocar gado lá? Não. Nada que seja para destruir, alterar aquele lugar, você pode fazer. Mas você pode fazer essas... Não pode. Isso é outro problema. Então, quando o técnico vier, ele vai vir com o GPS, ele vai olhar esses pontos todos, todas essas casas, todas essas benfeitorias existentes, ele vai listar, porque nós vamos ter que definir. Isso vai ser coletivo, isso vai ser individualizado, isso vai ser comunitário. Então, isso tudo nós vamos definir, tá certo? Nós vamos definir, então, o tamanho desses lotes. Hoje, vocês definiram no corte de vocês de um jeito. Ah, mas vai chegar e vai mudar tudo? Pode ser que mude muito, pode ser que mude pouco, pode ser que nem mude, mas vai depender desse conjunto. Então, eu já adianto assim, nem muda é difícil, vai mudar. Isso aí é sério. Ah, aquilo que você investiu em ter, por exemplo, uma casa que foi construída. Claro que o técnico, ao passar, ao ver aquela casa ali, toda a definição que ele for fazer, ele vai levar em conta aquilo. Não vai pôr uma cerca dividindo a casa no meio, tá certo? Né? Ele não vai fazer, a não ser numa situação em que não tem outro jeito. Mas isso é muito difícil, o técnico leva tudo isso em conta, né? Ele tem que levar isso em conta. Então, isso tudo, por quê? Porque para eu definir que Geraldinho, Dona Maria, que qualquer outro que vá ser assentado aqui, eu tenho que definir o número do lote, o INCRA tem que ter, e eu tenho que saber. Então, aqui vai caber 100 lotes, aqui vai caber 150 lotes. Esses lotes têm que ser numerados, por quê? Porque depois eu tenho uma outra etapa. Ah, bom, tem que considerar essa questão ambiental. Não adianta, né, eu colocar pessoas em áreas que eu não posso colocar. Eu não posso fazer isso legalmente. O INCRA vai tomar multa se fizer isso. Então é aquilo que eu falei. Uma coisa foi quando vocês vieram e ocuparam. Essas observações da lei ambiental, vocês não seguiram. Não tinha obrigação, vamos dizer assim, a rigor, né? Então tem muita coisa que talvez se modifique em relação a isso. Exatamente por quê? Porque o INCRA tem que seguir. Sabe por que ele tem que seguir? Não só porque é fiscalizado pelos órgãos ambientais, pode ter multa, né? Mas porque também o INCRA no futuro vai entregar o lote para cada um de vocês. Vocês serão os proprietários no futuro, né? Mas para ele fazer isso, ele tem que fazer com essa terra toda certinha, toda legal. Porque se ele não faz isso, ele está descumprindo um compromisso com vocês de que quando vocês forem titulados, ou seja, quando vocês realmente se tornarem proprietários do lote que vocês terão aqui, vocês vão poder ter algo que está legal, está correto, que não tem problema nenhum. Na hora que o INCRA entregar esse título para vocês, vocês depois irem ao cartório e pegar a matrícula,
tudo vocês vão ter que fazer por conta de vocês. Então, imposto territorial, todas as obrigações com a área rural, vocês passam a ser de vocês a responsabilidade. Essa questão ambiental, vocês já assumem responsabilidade quando a gente entregar o CCU, que é um título de concessão de uso provisório, que é um documento fundamental. Com esse documento você pode ter empréstimo do Pronaf, você pode ter uma série de acessos a créditos, inclusive do próprio MIP, que vai ter que pagar para vocês aqui, dar condição de vocês explorarem o lote. Essa é uma etapa fundamental. Mas antes disso, então, a gente tem que fazer esse processo. Então, o técnico vai vir, vai fazer todo esse levantamento, provavelmente ele vai precisar vir mais de uma vez, né? Então, nós estamos estimando, e por conta desse negócio da Lenel, nós vamos ter que conversar com a Superintendência do Patrimônio da União para ver o que ela vai fazer, se ela vai entregar alguma parte dessa formalmente para nós, para o INCRA, o que ela vai entregar dessa parte para nós, o que diz que ela vai entregar, nós poderemos aproveitar como área de um lote, em que condições seria a área. Então eu estou estimando que nós vamos gastar aí de 2 meses a 3 meses para fechar o mapa, o desenho oficial do que a gente chama de parcelamento do assentamento. Então, provavelmente, final de outubro, nós teremos esse mapa desenhado com o que é área comunitária, o que é área coletiva, o que é área de cada lote, o que é área de reserva legal, o que tem de APP, essa questão da Lemel, tudo isso vai estar definido e desenhado no mapa. Aí eu vou saber efetivamente quantos lotes nós vamos ter aqui. É 100, é 200, é 180, quantos lotes vai dar, né? Os lotes necessariamente não terão o mesmo tamanho, muitas vezes dependendo da qualidade da terra, e é isso que o agrônomo faz, e dos tipos de atividade que você vai ter ali agrícola, ele define os tamanhos, né? De maneira conversada com vocês. Então a ideia vai ser nessa visita ele conversar muito com vocês, saber, vai visitar para ver o que está de produção, o que é possível produzir. Como o Frei Gilvander falou, e vocês sabem, essa área aqui ela é muito privilegiada em termos de acesso à água, em termos de acesso à cidade. Tem assentamentos nossos que está a 100 quilômetros da área urbana, gente. E não tem água de jeito nenhum, não tem energia, né? É totalmente diferente. Então, nesse sentido, vocês têm esse elemento que tem que ser muito bem utilizado. E aí, o tipo de produção que vocês vão fazer também leva em conta essa proximidade com a cidade, essa facilidade de acesso, né, ao comércio, vamos dizer assim. Seja para vender para o programa de alimentação escolar, seja para vender para o PAA, né, ou seja para vender na feira, na cidade. Tudo isso é levado em conta. Então, definido o número, o mapa, todo desenhado, todo estabelecido, vocês estão entendendo, né? Direitinho, né? Isso é importante vocês porem na cabeça. Eu vou saber então quantos lotes tem. Aí eu vou entrar numa próxima etapa. Qual que é essa etapa? E eu tenho obrigação legal. A lei me obriga, né? Obriga o INCRA a fazer. É selecionar as famílias. Mas eu já estou aqui, eu não vou ficar. Eu não tenho hoje condição de falar qual de vocês estará aqui com certeza. Por que eu não tenho? Porque tem esse processo de seleção das famílias. Tem lei, tem norma para eu seguir. Tem muita gente que às vezes está e ela não vai cumprir os critérios do Plano Nacional de Reforma Agrária. Lá está tudo já estabelecido. Tudo que é norma, né? Então, tem todas as condições. O fato de vocês já estarem aqui na terra, lembra o cadastro que a gente fez aqui, de vocês? Isso já vai dar uma garantia de 20 pontos à frente. Mas outras pessoas de outros lugares de Minas e até do Brasil, se quiserem se inscrever, poderão, porque é um processo de seleção por edital. Ele é aberto a todos, pode se inscrever as pessoas interessadas. Não quer dizer que uma pessoa, vamos supor, escreve uma pessoa lá da Bahia, ou lá do Maranhão, no edital de seleção aqui desse assentamento. Ela não vai ter as mesmas condições de pontuação das famílias que estão aqui.
uma pessoa que está lá em Montes Claros, ou que está lá no Corte do Danto, ela também não terá as mesmas condições. A pontuação dela em relação à proximidade com o assentamento é totalmente diferente de quem já está no assentamento. Por isso que o cadastro foi feito. Esse é um dos objetivos do cadastro. É na hora de selecionar as famílias, essas famílias que já estão saírem com uma pontuação a mais. Mas tem outras coisas que terão que ser observadas, não é só o cadastro. Então a renda da família, renda não agrária, aquela renda que você tem que não é retirada do serviço na roça, da produção. A renda que vocês têm da produção, ela nem entra, ela é fora, ela está fora, né? Mas outras rendas que vocês possam ter, ela entra. E aí quem tiver uma renda superior hoje, pela legislação, a 3 salários mínimos na família, já perde no critério de renda. Mas esse não é o único outro critério, tem outros critérios. Isso vai ser conversado por núcleo, explicado direitinho. Por quê? Quando a gente começar esse processo do edital daqui, a gente vem anteriormente, aí é uma comissão nossa, instituída lá por mim, por uma portaria, por uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço determina quem são os membros. Aqui a gente deve ter uma comissão de uns 5 a 6, que eu vou tentar montar, porque é uma quantidade grande de famílias, precisa de muita gente para analisar, porque gasta tempo. Grande parte da análise ela é feita toda hoje no computador, mas, né, pelos sistemas, que o INCRA tem integração com diversas informações. Então, a pessoa, por exemplo, fez a inscrição, falou uma coisa lá que é mentira. Vamos supor que ela negou uma informação sobre renda. Se essa informação tiver registrada em algum lugar, seja no Ministério do Trabalho, seja no INSS, seja no Ministério da Fazenda, nós vamos saber. Por quê? Porque a gente cruza todas as informações. Até cartão de crédito pode ser fonte. Pode ser fonte de informação. Então, assim, por isso que a gente orienta quais os documentos você precisa colocar no ato da inscrição, de modo que garanta a você todas as pontuações que você precisa ter. Isso é um privilégio para quem está no assentamento, porque não vamos fazer isso com quem a gente não sabe se vai ter gente escrevendo de outro lugar. Então essas pessoas que se inscrevem de outro lugar podem inclusive se inscrever, não colocar toda a documentação, nós vamos notificar que ela não colocou. Se ela não colocar a documentação no prazo, ela nem vai ser analisada, entende? E ela não vai ter esse tempo de orientação, de reunião com a nossa equipe para entender isso não. Então isso vocês terão esse processo de orientação quando chegar esse momento da seleção. Mas tem esses critérios todos. Por isso então que eu disse, hoje eu não tenho como dizer que qualquer um de vocês vai estar assentado. Pode estar todos? Pode. Eu acredito que a grande maioria de vocês estarão. Por quê? Porque pela história, pela trajetória, por todas as informações que a gente tem, vocês certamente preencherão todos os critérios. Mas pode ser que tenha alguma informação que a gente não saiba e vai fazer com que vocês não preencham. Pode ficar como excedente, né? E também a quantidade de lotes vai influenciar, né? Se a gente tiver uma quantidade muito maior de pessoas e por conta dessas questões todas que eu falei, ambiental e tal, a área couber uma quantidade menor de lotes, a gente vai ter dificuldade de colocar todo mundo. Mas isso não adianta de se esperar, não é necessário isso. Por quê? Porque isso vai ser lá na frente, vamos esperar ter o mapa, vamos esperar ter esse processo todo definido para a gente começar então o processo de seleção desse edital. E esse edital tem que ser feito? Tem muita gente que é contrária. Tem vários movimentos que brigam lá muito em Brasília, contrário a esse processo de seleção. Mas não tem alternativa, é obrigado a seguir. Nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União sobre isso. Hoje eu cheguei no INCRA em 2023. O INCRA de Minas está respondendo uma série de processos por conta de seleções passadas. Entende? Por quê? Porque o tribunal fiscalizou, viu onde estavam os problemas, mandou corrigir. E não tem meu pé me dói. Corrigir. Ou corrige, não tem outro jeito, né? Então, gente, é isso que é a situação hoje. Então, quando é que esse processo poderá se iniciar? Eu acredito que se a gente conseguir fechar esse mapa, definir os lotes até ali meados de outubro, vamos pôr o final de outubro,
outubro, a gente inicia os processos de reuniões, de conversa com vocês para o edital, e talvez a gente faça o edital ainda esse ano, mas finalizando o ano que vem. Então, acho que até ali para março do ano que vem, a gente já teria feito a seleção das famílias aqui. Então, nós vamos saber, aqui na Prata, são essas famílias, elas vão para a lista de beneficiários, é uma lista, elas vão ser inscritas no sistema de beneficiários do INCRA, chama RB, né? A gente chama comumente de RB, Relação de Beneficiários. A partir daí eu emito o CCU, que é o quê? É uma autorização que o INCRA dá a cada uma dessas famílias para ela estar aqui naquele lote. Esse CCU está cheio de obrigações. A questão ambiental é uma delas, explorar o lote é uma delas. Ah, mas eu tenho uma casinha na cidade, meus meninos estão estudando lá. Para mim ficar morando lá no lote do assentamento, eu ainda teria que investir em construção, não tem jeito. Você não é obrigado a morar no lote. Você tem que explorar o lote. Se o técnico do INCRA vier fazer uma vistoria quando vocês estiverem assentados e não encontrar vocês no lote, e muito menos encontrar aquele lote sendo explorado, ou seja, com algum tipo de produção acontecendo, criação de galinha, produção de mandioca, o que for. Não é explorar no sentido de devastação. É explorar no sentido de produção, né? Se não tiver, esse lote que você tem o direito pode ser tirado, entende? Ali, quando a gente entregar o CCU, a gente vai ler essas obrigações com vocês vão saber direitinho o que vocês estão assumindo de responsabilidade. Então, por que eu estou detalhando tudo isso? Porque essas são as próximas etapas que nós vamos vivenciar aqui para a gente ter uma vida regular do assentamento efetivamente. E aí, depois desse CCU, o primeiro passo é a gente iniciar o pagamento do crédito para vocês, né? Porque a reforma agrária não é pegar uma área, parcelar em lotes, entregar para vocês e falar assim, se vira. Infelizmente, os recursos hoje da política pública da reforma agrária estão muito acanhados. Essas dificuldades que eu tenho falado com vocês aqui, em qualquer outro lugar que eu vou, elas são reais. O corte no orçamento das políticas públicas é muito grande. O Congresso, de alguma maneira, ele foi lá e tirou do Executivo, né, do Poder Executivo, recursos para fazer política pública. E coloca isso de que jeito? Nas emendas parlamentares. Aqui vocês têm uma relação boa com alguns deputados estaduais e federais comprometidos com a reforma agrária. Tanto é fato que vocês têm já conquistas efetivas de emendas parlamentares desses parlamentares comprometidos. Mas nem todos, a grande maioria não está nem aí. O que ele faz? Ele pega a emenda dele, são muitos milhões, gente. Não é pouca coisa que cada parlamentar tem, não. É muito dinheiro. E coloca na cidade, no município, em coisa que ele acha que ele vai ter retorno eleitoral. Pode ser, nem ser a maior necessidade ali daquela cidade, daquele município, daquela região. Ele não está nem aí se está faltando médico, se ele acha que ele vai ganhar mais fazendo estrada, entende? Eleitoralmente. O parlamentar pensa com essa cabeça do ganho eleitoral que ele vai ter com a emenda e não na necessidade. Diferente do poder público, que não fica olhando retorno eleitoral, ele fica olhando a necessidade da população, a obrigação dele de investir em determinadas coisas para colocar o recurso da política pública, né? Então, por isso que é o drama hoje das dificuldades. Mas então, a próxima etapa, depois que eu entrego esse documento provisório te autorizando a explorar aquele lote, é o crédito. Para quê? O apoio inicial. Esse não precisa projeto. É para você trabalhar qualquer necessidade dentro do lote ali, tá? O crédito ele não é para a pessoa. O crédito INCRA é para o lote. Tanto é que, por exemplo, enquanto está com o CCU, vai que aconteça que quem está com o CCU morreu, não tem mais ninguém ali familiar que possa dar continuidade, esse lote volta para o INCRA, volta assim, ele continua sendo o INCRA vai selecionar uma outra família para aquele lote. E o crédito que foi colocado naquele lote, se a pessoa que recebeu e aplicou não pagou, porque não é gratuito, é muito barato, mas não é gratuito, quem assumir aquele lote assume a dívida também, tá certo?
Por isso que o crédito não é para a pessoa, o crédito é para o lote. Esse apoio inicial, então, ele é mais livre, é para aplicar em necessidades qualquer que precisa para aquele lote avançar. Depois tem os créditos produtivos, né? Que aí é crédito para você melhorar. Se você tem uma produção de galinha, para você melhorar isso. Se você tem uma produção de leite, e aí precisa de um resfriador, um tanque, né? É para esse tipo de coisa. Ah, eu quero comprar mais uma vaquinha. É para esse tipo de coisa, né? Tanto tem ele específico para a mulher, né? Que está no lote, quanto tem para... de um modo geral, e tem também para o jovem. Por exemplo, uma família que tem jovem acima de 18 anos até 16 a 29. Se ele quiser desenvolver um projeto específico de produção dentro do lote, pode ser feito esse projeto. Normalmente são a Emater que faz esse projeto, a gente não tem técnico específico para fazer, ou a prefeitura às vezes faz um convênio conosco. Nós estamos em conversas aqui com a prefeitura para ver se ela topa fazer um acordo de cooperação técnica conosco e colocar então um servidor nesse sentido, né, para acompanhar as questões do assentamento e elaborar projetos, fazer as outras coisas. Também há um crédito, né? Esse crédito varia, e há também o crédito habitação. São todos recursos mais difíceis, né? Mais demorados de sair, porque depende do orçamento, como eu disse aqui. Mas são direitos que as famílias todas aqui terão quando elas estiverem com esse crédito. Então eu acredito que ali para março, abril, ou quando o orçamento estiver aprovado, nós começaremos então a pagar os créditos aqui para as famílias. O valor que, quando vocês tiverem que pagar, é sempre muito baratinho. O crédito do INCRAS, por exemplo, o apoio inicial, hoje, ele é R$8.000. Desses 8 mil, se você pagar dentro de um determinado prazo, você tem um abatimento de 90%. Então você paga, sei lá, R$400, R$500, R$800. Entendeu? Você recebe 8 mil e paga 800. Se você perde esse prazo, aí não. Aí vai ter um jurozinho, alguma coisa. Esse valor, você paga ele diferenciado. Mas você tem, inclusive, 3 anos para pagar, a começar a pagar até 3 anos. Se você optar por essa modalidade, pagar daí a 3 anos, você perde esses 90% de abatimento. Se você pagar dentro desse prazo antes, você tem esses 90%. E assim os demais também tem abatimento. Então compensa muito, sabe? Esse crédito, porque ele é muito subsidiado. E é uma forma de você investir naquele lote, fazer com que ele seja produtivo. Então eu acho que lá para março, abril, dependendo do orçamento nosso do ano que vem ser liberado, né? Tudo isso depende do orçamento. A gente vai estar então iniciando a fase do pagamento desses créditos para vocês. Essa é assim, se der tudo certo, se a gente não tiver problema nenhum de pessoal, de recursos, essas coisas todas, em termos de tempo é o que eu imagino. Então, de agora até meados de março, abril, a gente está com o pagamento do crédito concluído. E aí o cotidiano vai sendo desenvolvido, vai tendo vistoria, vai tendo acompanhamento do INCRA e vamos tratando as questões. Tá bem? Ficou entendido, gente? Tá claro? Todo mundo entendeu direitinho? A hora que eu chegar lá segunda-feira, vai chover telefonema na minha orelha. Ah, porque falaram que eu não vou ficar? Porque não tá certo que meu lote está garantido? Vai ter 1000 conversas, vocês já vão esclarecendo. Cada coisa a seu tempo. Hoje eu não falo absolutamente que fica ou que não fica. Por quê? Eu nem sei que quantidade de lotes nós vamos ter efetivamente aqui. Vai ficar esse parcelamento que vocês fizeram? Não sei. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Ambientalmente eu preciso observar tudo. E muitas vezes eu vou ter que tirar a área para garantir a execução da legislação ambiental. Isso significa diminuir tamanho, né? Se diminuir tamanho, pode ser que eu não consiga fazer tantos lotes quanto a gente gostaria, ou que inicialmente a gente imaginou, ou que vocês, na divisão que vocês fizeram, criaram, né? Então isso tudo pode acontecer, mas nós vamos mostrar isso para vocês, né? O técnico vai vir, vou pedir para que vocês o ajudem acompanhando,
mostrando tudo, né? Claro que ele já vem com um indicativo, tem um memorial descritivo da área, sabe, as divisas, né? Da área da fazenda, mas essa divisão interna, vocês têm que mostrar, né? Como é que funciona. Então, para ele plotar isso tudo depois no mapa direitinho, né? Vai ter que ser desenhado esse mapa, tudo isso vai ter que ser considerado, tá bem? Então é isso, gente. Por hora, estou à disposição para esclarecimentos que vocês quiserem fazer. Que beleza ouvir a doutora Neila. Eu falo doutora Neila, ela é tão gente boa, simples de luta. Ela quer dizer, se não sou doutora, porque ela não fez tal doutorado, mas se ela está responsável pelo INCRE em Minas Gerais, que é uma grande responsabilidade, é doutora, está exercendo uma autoridade, a gente tem que respeitar e admirar, não é? Jesus falava que a gente tem direito de criticar as autoridades que pisam na bola, que se corrompem, que fazem justiça, né? Então agora, gratidão profunda, doutora Neila, por dar essas informações aqui. Nós estamos filmando ali também aí, né? Depois podemos passar uma cópia para o Geraldinho. Quem tiver alguma dúvida pode até ouvir, né, a fala da doutora Neila aqui, para ficar bem entendido, né? Mas sem mais agora, eu passo a palavra para o Geraldinho. Frei, pode, para alguém ficar aqui, pode só o microfone aí, até para a Neila dar uma réplica depois. Neila, esse momento, está dando escutar, gente, aqui? Esse momento é importantíssimo para nós. Primeiro, não tem terra de graça. Até no cemitério tem que pagar pela terra. Está bem claro isso aqui. Segundo, nós temos um problema sério, nós temos uma área de Ilhéus, na margem do Rio São Francisco. E está bem claro, a área ambiental de APP não se constrói casa. Está bem claro? Por quê? Porque o INCRE vai ter um trabalho grande nessa área. O que a gente queria sugerir nele, com muita clareza? Que vocês buscassem a União, passar isso de vez do INCRE, porque a União vai resolver dessa maneira que está. Igual o doutor Afonso já colocou numa reunião com a gente, ó, a União pode repassar para o INCRE. É parte disso. Mas aí, nós temos um projeto sim para a margem de associação com árvores frutíferas, para que a gente possa explorar no sentido não de degradar, mas de fazer com que a terra produza mais e agregar valor. Árvores frutíferas, seja do cerrado, agregando o que você falou, tem o piqui, qual outra árvore vamos poder plantar junto? Não tem piqui, vamos plantar piqui? Vamos plantar de jatobá? Cuidar da natureza com as árvores nativas e com as árvores frutíferas. Esse projeto sempre teve no nosso horizonte. Uma outra coisa, nós tínhamos uma ideia de assentamento, que era um lote assim, um lote baixo. Isso está descartado. Não tem mais possibilidade, porque em cima era para morar e criar, embaixo era para produzir. Mas a maioria do pessoal construiu casa também embaixo. Então, nesse sentido, definimos que é um lote só, não tem como ser. Até porque as pessoas já não cuidam de um lote. Como é que vai cuidar de dois? Nós temos um acordo com o INCRE. O movimento é parceiro. Parceiro. Nós vamos resolver o problema com uma cara de cima. O movimento vai garantir, sim, na luta, com dignidade, que as famílias do movimento sejam assim. Mas nós vamos ter que estar certo para isso. Se tiver alguém que não passa no cemitério, não tem como nós defender. Tem que ter clareza disso. Certo? Estou trazendo para vocês entenderem aqui, ó. Tem muita gente vendendo na beira do rio. As famílias do movimento têm a margem do rio de Sena. As famílias do movimento não tem ninguém no fundo do seu lote. Agora, aonde tem gente no fundo do lote que construiu, tem que saber se essa pessoa está lá há 21 anos, ou há quanto tempo ela está lá, plantando lá, e como é que essa pessoa foi vender a margem do rio para alguém. Provavelmente essa pessoa vendeu para alguém. E nós vamos denunciar. Porque esse tipo de pessoa também não pode ser assentado pela reforma agrária. O movimento vai denunciar todos aqueles que contribuíram para a degradação da margem do rio. Pode ter clareza disso. Esses dias atrás, falaram para nós que o Dema, que é o companheiro nosso aqui que ajuda nós com a água, o secretário, estava garantindo de pôr energia elétrica na região. Aqui não coloca. Não coloca energia para nós, agora vai abrir estrada de energia a prefeitura com você? Não vai. Nós não vamos permitir. O movimento não permite outra coisa. Não é só já denunciamos. Tem lei. Sim.
Nós não vamos permitir, e nós já denunciamos isso. A Carol deve ter conversado com a Carolina. Tivemos uma reunião online com a Carolina. A dele não pôde participar, mas dialogamos sobre isso e pedimos já para orientar o Ministério Público, orientar o meio ambiente, né? O Ministério do Meio Ambiente também, porque é preciso que o Rio São Francisco seja preservado e a enxergação nacional seja respeitada. Nem só do nosso lado, mas todos os lados estão as mansões construídas na beira do rio também. Nós estamos pedindo que se faça um estudo mesmo, de fato, está sendo feito pela União, né, pela SPU, foi feito isso. O pessoal está achando que a SPU veio aqui para garantir que está na beira do rio ter casa. Negativo. Ela veio cá para analisar o problema que você tem e ela tem que resolver, porque não tem que ter ninguém morando lá. É área de APP, é área de preservação permanente. É tanto que até nós temos que estudar muito bem junto com o INCRA o tipo de projeto que nós vamos fazer para revitalizar o Rio São Francisco e para garantir água que nós possamos explorar também, colher os frutos disso. Então, quero ter bastante clareza nisso. Por quê? Porque as pessoas pensam que nós estamos contra ela, brigamos contra ela, e querem tirar. Não, ela está no lugar errado, ela sabia que é o lugar errado. Todo mundo que sabe que a margem do rio é lugar de construir casa. Todo mundo sabe. Então não adianta. Pescador que é pescador constrói mansão em beira de rio. Tem o seu barraquinho para você pescar, sua barraquinha que você acampa, sem nenhum problema. Então assim, ó, nós vamos defender de um lugar e apoiar na lei. Na lei. Nós queremos que a lei seja executada, seja cumprida. E é nesse sentido que nós estamos juntos hoje, para construir e fazer. Então aqui, para além dessa questão, estou deixando bem claro que a gente fala isso 24 horas por dia. Né? E agora nós temos aqui a fala da Neira, que está falando, mesmo ela falando com vocês aqui. O pessoal pensa, o INCRA dá terra de graça. O INCRA não dá terra para ninguém. O INCRA vai te dar uma concessão de uso e com partir de alguns anos, a partir de 10 anos, você pode até vir a ser o dono definitivo dessa terra. Porém, nesse momento, você assume também a dívida que você vai pagar. Vai ter que pagar. Eu queria só assim, eu sei que a vontade nossa é de falar muito aqui, né? Mas a gente tem que aproveitar o espaço hoje para tirar as dúvidas. Você que tem gente assim, olha, pode dizer, a doutora Neira falou que baseado na lei, não tem como construir casa que preservar e reflorestar a margem. Então, não é dizer jogar ninguém contra ninguém, não. É a verdade, é o que está na lei. Tem outras pessoas, nós construímos uma casa lá perto, você já sabe, né? Nós desmanchamos, né, Jair? Nós desmanchamos o homicídio. E nós não vamos fazer nada contra a lei. Então, é a única casa que nós temos que é para guardar material lá na área coletiva. Mas também está bem fora da margem do rio, não está perto dela não. Agora nós estamos tendo gente na barranca do rio fazendo casa de alvenaria. E nós, agora na família do movimento, Neira, você pode andar lote aí. Você pode até achar alguém, vai ser difícil de achar uma casa construída na beira do rio de um acampado nosso de alguém lá. Porque nós não aceitamos essa entrada para fazer. Mas eles tentaram entrar. Mas na outra margem, infelizmente, das dificuldades que você tem, não existe um lote que eles tenham acesso ao beira do rio. É uma tristeza para nós. E aí o INCRA tem que avaliar isso de perto mesmo e dizer, se você não está aqui há 20 anos e você não tem a margem do rio preservada, ou a margem do rio que você capta água para irrigar, o que aconteceu com esse pedaço da beira do rio? Foi vendido? Como é que foi? Porque se você vendeu a beira do rio, você não vai vender seu lote depois? Fala para mim, não vai? E o movimento não concorda, pois não aceita isso. Tem que ter essa clareza. Essa clareza nós temos aqui. E por isso nós vamos dizer assim, nós vamos denunciar, vamos estar junto com o INCRA para apoiar, vamos estar junto com o INCRA para andar. Esse cara vai dizer, o técnico passa assim, a área da União, a área do INCRA, a área nossa, a área pública nesse momento. Então nós temos que saber como é que nós vamos fazer para garantir que elas continuem sendo assim. Beira do rio não precisa privada, gente. Privada, quando eu falei, a área privada, não é privada de palestra, sabe? Mas privada, de alguém vai lá e cerca, fala que é dele, fala que é dele, não é. Nós temos que preservar a natureza, que é um bem da humanidade, é um bem do povo, é um bem para todos nós temos que preservar e cuidar. Então é nesse sentido, sabe, eu estou aqui só, não estou pedindo para entender o caminho, é só para reafirmar o compromisso do movimento. E o compromisso do movimento é assim, ó, se você não tem a beira do rio, você quer terra para quê? Como é que você vai ligar? Você vai encher aqui de poço artesiano agora?
Padre João é contrário a isso, vocês sabem muito bem. Ele é falando das barraginhas que nós temos que fazer para preservar os lençóis freáticos. Como é que é? Nós vamos encher a fazenda. Eu conheço uma fazenda, né? Ele queria lá para nós no momento que eu era do MST. E nessa fazenda tinha 21 poços esse ano. E nenhum tinha água, Freire. Nenhum tinha água. Sabe por quê? Fizeram um poço, deu água. A água secou, fizeram um poço mais fundo. Deu água. Aí fizeram outro mais fundo, deu água. Daqui a pouco não deu mais água. Por quê? Porque não faz a preservação. Então tem parceria aqui, Fabrício, com os deputados nossos. Nós queremos pôr placa solar aqui nesse telhado de fora a fora esse ano. Esse ano ainda. Nós queremos energia de qualidade. Mas nós não queremos energia da semilha aqui não. Nós temos que cada agricultor nosso tem sua plaquinha solar dentro do projeto que nós temos. De energia saudável, de energia que vai prejudicar. E nós não temos que pagar mais também por ela. Porque ela está aí para nós aí, energia pública e gratuita, é isso que nós queremos nesse acampamento, construir. É claro que a outra vinda nós vamos pegar também, né? Mas ó, nós vamos para aquela linha da luz para todos. Vai cismando que nós estamos cismando, não vamos pagar energia para ninguém não. Tá? Acho que esse entendimento aqui, Frei, desculpa alongar, mas é porque precisa de estar bem centrado em nós. E o cara que não cuidar de nós, quando a nega fala pra você morar, isso depois que você for sentado. Hoje, se você não morar, você perde seu direito. Você perde seu direito, porque você perde sua pontuação. Tá certo? Só quem mora no acampamento é que vai contar pontos. Nós vamos ver, esse mora. Nós não mora. Nós não vamos dar ponto pra ninguém que não esteja aqui. Nós não vamos. Então, morar no acampamento entra com 20% na frente. 20 pontos na frente, certo? 20 pontos, tá certo? E para além disso, outras coisas mais também que vamos explicar. Então, estou sendo bem claro com vocês, tá? A você não precisa morar, você vai ter que morar no acampamento? Tem que morar, não. Não mora não para ver se você conquista a terra, se o movimento vai te defender. Não vai defender. Nós não vamos defender quem não produz, quem não está aqui fazendo a reforma agrária acontecer. Pode defender isso. Não vamos defender. E vamos pedir, esse não faz parte, pode colocar para o outro lugar. Toda clareza. Geraldinho, deixa bem claro. É isso, acho que tem a Balbina aí, que é uma apresentação, tem também a Dona Zezé. Eu sei que nós, vocês são completos. Desculpa ter tomado tanto tempo de vocês, mas eu tenho certeza que o que eu falei é o que todos os eleitores que gostariam de falar. Mas você tem que deixar bem claro também, gente, que além da margem, vocês viram que agora aumentou mais ainda. Vou ter que tomar muito cuidado com as construções, porque além da margem que a gente preservava já, agora nós vamos ter que preocupar onde que vinha as enchentes. Vai ter esse estudo, né, Neila? Vai ter esse estudo, tá tendo esse estudo, para ver aonde que vinha. Por exemplo, quando a gente foi visitar um lote aqui, ele mostrou pra gente aonde que a enchente vinha. Nós temos que tomar esse cuidado com as construções, com as plantações nessas áreas, porque hoje o que pega, está pegando muito, são os crimes ambientais. Então, assim, um crime ambiental, ele pode, às vezes, você fala, vou plantar uma coisa ali que vai me prejudicar, mas vai. O meu assentamento tem mais de 20 anos. A Neila, a gente sabe agora, a gente não pegou o título. Por quê? Porque a questão ambiental podia ter sido resolvida há 20 anos atrás. Então, não adianta achar que não vai prejudicar o assentamento, prejudica. Então, temos que tomar muito cuidado e reforçar. A Frente Nacional, a gente só vai lutar por quem mora, por quem produz, por quem está 24 horas ele sabendo o que é a realidade. Não adianta achar que, por exemplo, vir um turista uma vez por mês aqui e achar que a gente vai lutar por esse turista. Não vai. A gente tem que lutar por quem está sofrendo todo dia. Então tem muito pouco aqui, mas assim, a gente vê as caras, todo mundo realmente, quem está na luta, quem está querendo mesmo a terra. Então assim, e é por essas pessoas que a gente vai estar lutando. Aqui em Corvo do Danta, lá nessa nova hora, qualquer lugar que a Frente Nacional estiver, nós só vamos lutar por quem mora, por quem luta. Porque é muito fácil ficar, falar assim, eu tenho um lote de reforma agrária, eu ir lá uma vez por mês. E ver quem está aqui sofrendo todos os dias, esperando a água lá na beira da estrada lá, ver quem está sofrendo e ficar, não é justo. Então, eu acho assim, a gente só vai lutar por quem mora. E quem mora merece a terra. Então, quem não mora tem a maior facilidade depois de vender o lote. Aquele que luta todo dia, aquele que está lá todo dia agarrado, ele sabe o sofrimento daquela terra. Por que ele derramou todo o suor para aquela terra? Ele não vende aquela terra. Mas aquele turista entende. Porque ele não sabe o valor da terra, ele não sabe o suor derramado naquela terra.